família é um lugar para onde sempre poderemos voltar. Amém? Família é um lugar para onde sempre poderemos voltar. Tenha certeza disso, a família é o nosso porto seguro. Não tem outro lugar a não ser a nossa família, gente. Família é propósito de Deus. Deus, Ele criou a família com o propósito de sermos filhos semelhantes a Jesus para a glória dEle. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. O inimigo, ele tem investido poderosamente, e o louvor que foi entoado aqui fala que Deus abençoa até 1000 gerações. O inimigo é tão fraquinho que ele amaldiçoa até 4, mas quando você consagra a tua família para Jesus, esse legado de derrota acaba, e a sua família é uma família vitoriosa. Deus tem promessa para a tua família, Deus tem promessa para os teus filhos, Deus tem promessa para a tua casa. Glorifique o nome do Senhor. Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Salmos 127, para nós começarmos essa conversa aqui. Vou deixar minha esposa ler aqui o livro de Salmos 127 para eu sentar um pouquinho, senão vou tomar o seu tempo. A gente se organizou assim para não ter problema. Quando um senta, está na vez do outro falar, que senão a gente fez a primeira vez na minha igreja. Aí no início a minha mãe olhou para a gente assim, minha mãe, a gente ensaiando em casa, escrevendo a ministração, a minha mãe, meu Deus do céu, vou orar, isso não vai dar certo. Aí chegou lá na igreja, meio que deu uma, sabe aquela fasquinha santa? Aí a gente percebeu que tinha um banquinho que eles colocavam com água, aí a gente se organizou dessa forma, começou a fluir, deu tudo certo. Todo mundo sobreviveu. Eu não sou Raul Gil, mas quando ela fala pra caramba eu falo, senta no banquinho. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Os filhos são uma herança do Senhor. O homem, quando se une à mulher, ele se torna um casal, mas quando vem o filho, torna-se uma família. E para nós, seres humanos, para nós recebermos uma herança, alguém tem que morrer. Mas Deus é tão bom quando Ele institui a família, Ele dá uma herança de vida para você. Ele dá uma herança de vida para mim. Os nossos filhos são heranças do Senhor. E Deus nos instrui com flechas, para nós termos o arco aferido e lançar para acertar no alvo certo. Então lance o teu filho aos pés do Senhor, porque é o melhor caminho. Amém, queridos? E no início, eu separei aqui o 127, 3 e 5, mas no início vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem protege a tua casa é o Senhor. Quem cuida da tua casa é o Senhor. Você pode colocar câmera de segurança, você pode colocar vigia, você pode colocar o que for, que vai falhar, mas o Senhor não vai falhar, porque Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida da tua descendência. Ele abençoa até 1000 gerações. E não pare por aí. E esse versículo ressalta que os filhos são uma bênção do Senhor. E a família é um lugar onde os filhos são criados e protegidos. Filhos, por mais que os seus pais eles sejam imperfeitos, pode ter certeza que Ele te ama e te protege. A falta do filho, de um pai num filho, é a falta de direção, é a falta de limite, é a falta de proteção. Quantas famílias fragilizadas encontram-se hoje por causa de direção, limite e proteção? Então, quando o seu papai, quando a sua mamãe, eles colocam limites, eles te dão direção, eles te dão proteção, porque eles te amam. Porque nós temos que cuidar bem das nossas heranças. Tantas pessoas nós conhecemos que receberam heranças financeiras, materiais, e não deram valor algum e quebraram.
Mas eu profetizo nesta noite que a tua família é inquebrável. Coloca elas perto do Senhor, que ela é inquebrável, ela é indivisível. Nesta noite Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar relacionamentos. Creia nisso. O teu filho é herança. Filho, você é herança. Família é um refúgio e uma fonte de alegria, onde podemos encontrar amor, apoio e segurança. Portanto, a família pode ser vista como um lugar para onde sempre poderemos voltar, em busca de apoio e conforto. Talvez você, por algum momento, afastou-se da sua família. Talvez aqui nesta noite encontram-se filhos que estavam distantes dos seus pais. Não porque casaram, porque quando você casa, você já é um filho maduro. Você tem a sua família. Mas talvez por motivos internos, você decidiu se afastar da sua família. Mas eu creio que nesta noite você vai voltar para a honra e glória do teu nome. Porque o nosso Deus é o Deus de restauração. O inimigo, ele tenta roubar as famílias porque ele não tem família. O inimigo, ele odeia tanto o homem e a mulher, sabe por quê? Porque para ele não tem mais jeito. Mas para mim e para você tem, nós temos Jesus. Ele já foi condenado porque ele tentou ser maior do que Deus. E o inferno é o lugar dele. Mas o nosso lugar é no céu. Aleluia. O nosso lugar é na eternidade com o Pai. E Deus tem propósitos para a tua família. Deus tem propósitos para a minha família. E nós estamos reunidos hoje com muita alegria para refletirmos sobre a importância da família. Esse lugar abençoado onde encontramos amor, apoio e acolhimento. Neste mundo cheio de desafios, a família é como um porto seguro para onde sempre poderemos retornar. Buscamos conforto e paz em nossas casas. E nós vamos mergulhar hoje nas Escrituras para compreender a profundidade desse ensinamento divino sobre família. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é a criação da família como um plano de Deus. Está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Parece meio estranho, porque quando ele está falando isso, a gente só ouve relato de Adão e Eva, mas não tinha mãe, não tinha sogra. Não parece um pouquinho estranho para a gente? Só que Deus é um Deus de princípio. Os princípios já foram estabelecidos por Ele na eternidade. Quando a criação foi feita, Ele já tinha princípios estabelecidos. Por isso que a gente precisa cumprir os princípios espirituais para que os princípios terrenos sejam de acordo, estabelecidos na nossa vida. Todas as vezes que a gente quebra princípios espirituais, nós vamos automaticamente nos afundar nos princípios terrenos. Todas as vezes que a gente quebra um princípio, a gente é quebrado por ele. Exemplo: o que Jacó roubou do seu irmão? Bênção. Toda a bênção. E o que ele enganou? O pai. O que aconteceu com ele quando ele foi trabalhar para Labão por uma mulher? Ele recebeu outra. Ele achou alguém que enganasse. Princípio quebrado. E ele foi partido por esse mesmo princípio que ele quebrou. Todas as vezes que a gente é infiel no dízimo e nas ofertas, provavelmente as nossas as finanças vão tender a falhar. Todas as vezes que a gente é infiel ao nosso marido, nós vamos ser quebradas pela infidelidade. Não estou falando de infidelidade apenas de adultério, não. Estou falando de cumplicidade, de você comprar coisas escondidas. Isso é infidelidade, além de mentira. Estou falando de omissão. Existem coisas que a gente não acha que é pecado e são, e acaba com a gente pelos princípios bíblicos. E a gente precisa saber para que fomos chamados para esse tempo, para essa geração. Você podia ter nascido lá na época de Moisés, não sei se você ia se adaptar. Eu acho que é muito mais confortável. Não tinha banho quente, pastor Diego, eu não ia me adaptar, Deus sabe. Deus me fez agora, graças a Deus. Não sei como eu ia fazer para tomar banho. Eu acho que eu ia orar todo dia, Deus, esquentar a água. Me arruma um vulcão por perto, alguma coisa do tipo. Mas seja grato pelo tempo que você nasceu. Você nasceu no tempo que Deus te chamou para viver um propósito. Os propósitos de Deus são eternos. A sua vida é passageira, mas a sua vida aqui vai marcar e impactar uma geração.
para um propósito que é eterno, e a gente não pode falhar. Então, desde o princípio da criação, Deus estabeleceu a família como uma instituição sagrada. Ele começou uma sociedade e a nação com um casal. Depois do casal, ele criou uma família. Então, existe, depois da sua criação, a criação da sua família é a coisa mais importante para Deus. Depois do seu nascimento, do local que você cresceu, que você morou, e não importa se você se acha que foi amado ou não, Deus sempre esteve com você. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:5, a parte B: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É o Senhor falando com a gente. Temos alguns problemas relacionais dentro do seio da nossa família quando a gente cresceu? Sim. Carregamos isso para dentro do casamento? Sim. De forma errada? Sim. Porque são bagagens que a gente nem deveria carregar. Eu posso falar pela minha família era cheia de creca. Aí sabe com quem eu casei? Com alguém que tinha uma família mais encrencada que a minha. Rapaz, como é que negócio? Porque é isso. Você atrai aquilo que você é. Você recebe mais disso. E você precisa começar a se curar, porque senão você lança isso sobre os seus filhos. O que o inimigo faz aí fora é, na verdade, combater a nossa mente o tempo todo para o consumismo. Você tem que trabalhar porque você precisa ter. Não, você precisa ser, porque a partir do momento que você descobre quem você é em Deus, o inimigo ele não te consegue mais te diminuir, nem ninguém lá fora. E nem o mundo vai dizer para você que você precisa ter coisas. Você precisa amar pessoas, aprender a amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós erramos nisso, porque ou amamos demais o nosso próximo e esquecemos de nós mesmos, ou estamos vivendo no padrão do mundo. E o padrão do mundo é amor próprio em primeiro lugar. A Bíblia nem preconiza isso. Ele diz, amar o Senhor, Deus, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Amar o seu próximo como a ti mesmo. O padrão para você amar o outro é você se amar. Se você não se ama, você está pecando e você vai falhar no amor com o outro, porque você não é capaz de reconhecer o valor que você tem. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso com ele, ele vai errar, eu vou ficar chateada. Porque a gente estudou isso na aula de missiologia, de cosmovisão, e todas as vezes que eu pergunto, ele simplesmente responde errado. Eu vou olhar nos olhos dele, e ele vai enxergar o melhor de Deus, a melhor criação que Deus fez, quando ele olhar nos meus olhos. O que você vê revelado nos meus olhos? Eu me vejo. Ah, bom. Ele acertou. Acertou, gente. Em 2 lugares que a gente ministrou juntos, ele errou esse negócio. Falei, se você errar, você vai arrumar um problema, homem. Viu? Mas não ameacem seus maridos, gente. Isso é pecado. O que acontece? Às vezes a gente esquece que a melhor criação de Deus somos nós. Ele criou todas as coisas, e quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, muito bom. Você é algo tão especial, tão extraordinário para se deixar de lado. E sabe o que acontece? A gente esquece da gente e a gente começa a receber os princípios que vêm do mundo. As prioridades vão mudando sobre aquilo que Deus estabeleceu para você e para sua família. Aqui não tinha uma sogra e um sogro para ele largar a família dele. Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher. Como é que é isso? Mas era princípio, legado para que a gente aprendesse. E você precisa entender que você que carrega a sua mãe para dentro da relação, que você discute com o seu marido, desabafa tudo com a sua mãe, você está jogando sua mãe contra o seu marido. Lá em casa nunca deu certo, ela sempre ficou do lado dele. Mas sábia, mulher sábia. Mas assim, você precisa entender que você casou para ter intimidade com essa pessoa, com o seu marido, não com o meu, gente, que eu falei. Eu que tenho intimidade com ele. Mas ele precisa ser o seu melhor amigo. A sua esposa precisa ser a sua melhor amiga. Eu sei que você pode ter sido muito amamãezado e existe aquele cordão, precisa ser cortado, para que a sua mãe evolua como mãe e como sogra, porque agora ela foi promovida, sogra. E ela precisa ser uma boa sogra, igual a Noemi. Você precisa cortar esse vínculo. Tem homem e mulher que deixam os pais se meterem muito na relação do casal. Não faça isso. Comece a resolver os seus problemas com o seu esposo.
O problema conjugal é problema seu e da sua esposa e de Deus. Ninguém mais está convidado para esse problema. Me ajuda, igreja, é desse jeito. Então, família, a criação da família como plano de Deus, a pastora falou. Segundo tópico é a família como fonte de amor e proteção. Efésios 5, 25 vai dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Porque como eu vou cuidar da herança que Deus me deu se eu não amar a minha esposa? Porque a minha herança, os meus filhos, quem gerou foi ela. Como você tem tratado a sua esposa, marido? Aí o bicho pega. Como eu vacilei nesse aspecto. Olha, demorei quase 23 anos de cristão para aprender a cuidar bem da minha esposa. Porque não adianta eu fazer tantas coisas boas e por coisas tão simples eu magoar o coração dela. Imagine eu, nesse frio, ter que dormir de castigo, gente. E quando a mulher fica magoada, não adianta você pegar 1 Coríntios 7 e dizer para ela que o corpo dela pertence a ti, não, querido. Não vai rolar e ponto final, vai dormir com frio. E eu magoava muito. Até 29 dias atrás, a minha esposa, por falta de paciência, eu me explodia de uma tal maneira que eu sinto até vergonha hoje. De coração. Por coisas tão simples quanto ao horário, sabe? De que adianta eu chegar no horário certo, mas fazer a coisa errada com a minha esposa? Eu creio que ela vai melhorar, ela pode melhorar, mas eu tenho que ser um facilitador dela. Eu não tenho que ser um rival. Sim ou não? Porque se o amor tudo supera, tudo suporta, por que eu não consigo suportá-la? Mas eu creio também que ela tem que se esforçar para mudar. Sim ou não? Eu estava tomando banho hoje, eu estava aqui apreciando ela ministrando, eu sou um pouquinho mais enérgico, ela é tão suave, né? Sabe? Quando eu vou bater, eu denuncio o meu golpe. E ela bate tão devagarinho que toma aquela pancada, mas não tem aquela agressividade, né? E eu falei assim, caramba, se eu fosse Salomão, mas se eu tivesse com aqueles homens, voltasse a 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás e tivesse junto com aqueles profetas, com aqueles apóstolos, eu iria escrever o Cantares de Julho. Porque eu fico tão feliz em ver ela pregando, sabe, pregar junto com ela, gente. Isso sempre foi um sonho meu, sabe? Depois que eu me tornei pastor, Deus é tão bom que nós fomos consagrados juntos, olha só. Quando eu conheci essa mulher, eu tinha pedido para Deus uma família. E eu não vou ter tempo para falar, outro dia eu conto. Eu a conheci e uma semana depois ela falou assim: vamos acabar o nosso namoro. Hã? Foi assim, ela, você é do mundo e eu sou missionária. Eu falei, Jesus. Falei, eu vou para a igreja contigo, e aceitei Jesus. É o amor. Porque Deus, Ele não se esquece dos propósitos dele. Se você pedir uma família para Ele, Ele vai te dar, mas vai te dar do jeito dele. Mas é você que tem que buscar a face dele, buscar o amor dele, para fazer do jeito dele e não do seu. Porque quando eu faço do meu, tudo dá errado. Ele precisou deixar acontecer uma situação na minha vida para me colocar na espreita e falar assim: ou você conserta, ou eu te acerto. Eu falei, então, Senhor, já fui acertado, eu prefiro me consertar. Eu estou há 29 dias matando a minha carne, rapaz. O lobo tenta ser feroz, eu falo assim, tu já está morto. Eu não vou magoar mais a minha esposa. Nem com coisas grandes, nem com coisas banais. Porque Cristo vive em mim. E eu tenho que demonstrar esse amor pela minha esposa. Amém, queridos? Senão ela vai botar o banquinho aqui, eu tenho que acelerar. Família é o primeiro lugar onde experimentamos o amor e a proteção. Eu, como marido, eu tenho que amar, eu tenho que proteger. Eu já prevariquei muito em questão à proteção. Proteção não é você ser agressivo,
é você se colocar na maneira certa, na hora certa, independente de qualquer circunstância, guardar a tua esposa, a integridade dela e dos teus filhos. Eu errei muito em tentar cumprir um dos mandamentos, que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, mas eu acabava deixando ela no estado de vulnerabilidade, porque eu não queria magoar os meus pais, e às vezes eu magoava ela. Eu deixava de protegê-la para não magoar. Mas essa mágoa, eu não estava gerando essa mágoa de propósito, não. Eu deveria protegê-la, porque ela é a minha família, ela é minha esposa, foi com ela que eu casei. Mas para não desagradar os meus pais, eu desagradava a minha esposa. Isso foi criando feridas tão profundas, porque se Deus não tivesse propósito para o nosso casamento, nós não estaríamos aqui. Mas hoje é tão bom que eu reconheci através do posicionamento dela. Foi posicionamento em amor, posicionamento bíblico. E ali eu falei, eu estou errado. Depois de 20 anos, sabe? Fiquei fitado no mandamento de honrar meus pais e minha mãe, e não me posicionava como deveria. Acabava priorizando mais eles, meus pais, do que a minha esposa e os meus filhos. Em coisas simples, tá? Mas são nas coisas simples que a gente mostra quem verdadeiramente nós somos. E eu preciso amar a minha esposa, eu preciso respeitar. Pais dedicados e amorosos são reflexos do amor incondicional de Deus pelos seus filhos. Em tempos de tribulação e angústia, encontramos refúgio na presença e nos cuidados dos nossos familiares. Quando enfrentamos dificuldade, é a família que nos encoraja e fortalece e nos ajuda a seguir em frente. Então aconteça o que acontecer, não magoe a sua esposa, não magoe o seu esposo. É ele quem está contigo. A Bíblia vai dizer que o marido e a mulher, quando se unem, deixam pai e mãe. Você vai deixar de amá-los? Não, mas a prioridade é a sua esposa, a prioridade é os teus filhos. E muitos casais têm errado por isso, porque não quer cortar o cordão umbilical. O que acontece entre o casal é mimimi para a mamãe, é mimimi para o papai. Deixa o teu pai e a tua mãe viver a vida deles, o casamento deles. Viva o teu. Se você tem Deus, coloque Deus no meio do relacionamento. Se você não sabe o que fazer, pegue a Bíblia. Se você ainda não teve entendimento, chame os pastores. Mas faça a coisa certa, porque muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de relacionamento. Marido, ame sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulher, seja uma auxiliadora idônea do teu marido. Seja uma ajudadora, com paciência, com sabedoria e com honra. Tópico 3 é a importância da reconciliação e o perdão familiar. Está lá em Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei. É difícil, né? Depois de você ouvir tanta coisa. Aqui ele falou sobre o marido amar a sua esposa, mas a mulher precisa se submeter ao seu marido. O que acontece é que quando a gente não tem a proteção do marido, a gente tem que aprender a se proteger. E aí você, em vez de ser doce, gentil, você tem que virar uma lutadora de MMA. E aí não tem como, porque para lutar MMA só na foto oficial, você precisa fazer cara de agressividade. E você vai começando, isso vai se tornando você. O homem, ele precisa ser o protetor, o provedor e o parceiro. Esse parceiro realmente promover. Na verdade, ele precisa ser o promotor da sua mulher. A sua mulher, ela só vai crescer se você ajudá-la a lapidar. Porque normalmente, eu não sei vocês, eu casei muito nova, com 17. Ele tirou uma menina de dentro de casa. A minha sogra falou assim, outro dia eu reclamei, a sogra falou assim:
culpado é você, não esperou ficar pronta? É por aí, igreja. Mas assim, uma menina que veio cheia de feridas para dentro desse relacionamento. E aí encontrou um rapaz que ele já tinha 23, cheio de 21 quando me conheceu. Gente, ele me conheceu, ele tinha 21, eu tinha 15, tá? 23. Ele cheio de feridas. Então, as feridas emocionais dele diziam para ele, como filho mais velho, ele vivenciou muita coisa. E diziam para ele que ele precisava proteger a mãe dele. E ele fazia isso muito bem, e era uma coisa que eu admirava muito. Falei, vou casar com ele porque vai ser um bom marido. Quem cuida bem da mãe, cuida bem da esposa. Mas ele era encegueirado. Ele só conseguia cuidar bem dela. E tudo qualquer coisa, e ela era uma pessoa ferida de alma, com muitas questões da infância, muitas dores emocionais. E uma pessoa ferida fere. Não por querer, não porque era maldade, é porque exala a essência, é o bálsamo que corre. Por isso que para vir para o altar precisa estar santificado. Porque tudo que sai daqui flui para aí. E se a gente não tem uma vida no altar, o que ia fluir para aí era o que tivesse. Se fôssemos mau caráteres, o que ia fluir para dentro da igreja seria o mau caratismo. Graças a Deus não temos isso aqui. Mas a gente precisa aprender o perdão. A mulher às vezes não consegue se submeter. E se a sua mulher não se submete, isso te fere, ora a Deus e entenda, procure saber se é você que não está protegendo e ela precisou virar casca grossa para aguentar as batalhas da vida, ou se é um problema que veio de como ela foi criada, porque em ambas as coisas ela vai precisar da sua ajuda para melhorar. E ela precisa da sua ajuda para melhorar. Se é problema emocional, de feridas emocionais que ela nem lembra que tem coisa que a gente nem lembra que tem, só somos bloqueados e pronto. O nosso cérebro, ele joga lá para o nosso inconsciente. O que dói na nossa alma, o que fere a nossa alma, o que o cérebro faz? Opa, deixa eu pegar isso aqui que está atrapalhando essa menina de viver alguma coisa e enfia no inconsciente. Só que isso não saiu de você, foi aterrado num lugar onde você não tem acesso. Isso te bloqueia em muitas áreas da sua vida física e em muitas áreas da sua vida espiritual. Você precisa vencer isso. Então, se você reconhece hoje que existe alguma dor do passado, se você não consegue perdoar seu pai ou sua mãe por alguma coisa, se você não consegue perdoar seus irmãos por alguma coisa, porque depois da história de Jacó e Esaú, eles se reconciliaram. Jacó, ele teve o nome dele mudado, ele teve um encontro com Deus e depois disso a vida dele mudou. E se você teve um encontro com Deus, a sua vida precisa mudar. Se existem parentes que você magoou, você precisa pedir perdão. Se você magoou seus filhos com alguma palavra, cuidado com a palavra. A palavra, ela tem poder de matar. E às vezes a gente mata sonhos, projetos de Deus para a vida dos nossos filhos com a palavra. Porque toda hora que eu libero uma palavra que não é de bênção e é de maldição, porque tudo que não é bênção é maldição. Não existe meio termo. Não existe equilíbrio. Zona de convergência. Não. Ou é bênção ou é maldição. Um ou outro. E aí você não pode ficar permeando, porque a palavra de Deus diz que não sai rio sujo e rio limpo da mesma fonte. Água suja e água limpa não sai da mesma fonte, não pode jorrar. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, tem palavras que não combinam com a sua boca. Maldição, xingamento, diminuir as pessoas, apelidos que magoam. Se tem graça só para você, querido, não tem graça para os outros, não é brincadeira. É mágoa, está gerando raiz de amargura na vida do outro. Raiz de amargura provoca câncer. E às vezes a gente vê no nosso seio familiar, assim, muitos casos de câncer, se a gente for investigar a raiz, é falta de perdão na família. Por vezes a convivência familiar pode trazer desentendimentos e conflito. No entanto, é fundamental lembrar que a família é um lugar onde o perdão e a reconciliação devem prevalecer. Deus te fez para ser pleno. Você é um tripé. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Se tem alguma coisa sua que não está 100%, você é alvo fácil para o diabo te derrubar. Aqui tem tripé. E é fácil. Aqui a linha. Se eu cortar um pezinho daqui, ele vai ficar bambo, ele não vai se sustentar. E aí eles vão ter que amarrar de alguma forma, mas vai ficar mais fácil de cair. Então eu preciso estar com o meu espírito inabalável. O meu físico, o meu corpo é templo do Espírito Santo, é responsabilidade minha cuidar bem dele. Então eu não posso usá-lo para pecar. E a minha alma, às vezes a gente vem com uma alma ferida e a gente está muito bem espiritualmente, muito bem fisicamente, mas o diabo sabe exatamente quais são as nossas fraquezas.
E ele contundentemente vai batendo na gente. Marido, faz assim com a mão. Ó. Não, tira o microfone, bate aí na sua mão. Vai batendo massivamente contra a gente nas nossas fraquezas. É as nossas fraquezas que ele ataca. Porque nos pontos que somos fortes, ele sabe que a palavra de Deus diz assim, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas existem fraquezas dentro de nós. E ele contundentemente só ataca a gente nas nossas fraquezas. Já viu o golpe de MMA? Pegou uma que tonteou o cara, você vai bater de novo aonde? Você começou a minar a base dele. Perna. O cara, tu não está conseguindo chegar na cara, então tu vai na perna. Tu começou a minar. Daqui a pouco ele não está mais se sustentando. Porque ele precisa também das duas pernas para ter o equilíbrio. Então, o adversário vai fazer o quê? Vai ver aonde conseguiu desequilibrar e vai continuar desferindo o golpe aonde? Quem são os lutadores aqui da igreja? Cadê? Quem luta? Vai desferindo o golpe aonde? Onde está machucado. Então, o inimigo sabe, você foi criado para viver coisas maiores em Deus. Deus te chamou para fazer obras maiores que a dele. Jesus falou que você faria obras maiores que a dele. E aí, o que acontece? Ele pega você nas mentiras dele, não deixa você descobrir a identidade verdadeira que você tem em Deus, porque quando você descobre a sua identidade, ele não tem mais poder contra você, ele sabe que ele vai ter que fugir de você. Então ele sempre vai fazer te rotular como o mundo. Ah, você é muito preguiçosa. Ah, você é feia. Ah, você não tem capacidade para isso. Você nunca vai conseguir. E você vai acreditando nessas mentiras. Então, a falta de perdão ou o perdão não é só para os outros. Precisa muito ter para você também. Você precisa se perdoar. Porque às vezes você está permitindo que o inimigo te coloque no barquinho e vá no mar do esquecimento pegar pecados que Deus já te perdoou. Aprenda a liberar perdão, tanto para os outros quanto para você. Porque isso vai te fazer mais firme e mais forte, mais constante nas promessas e na palavra de Deus. Amém. O quarto ponto é o apoio familiar nas adversidades. 1 Tessalonicenses 5,11 vai dizer: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A vida é repleta de desafios, mas a família é uma equipe que enfrenta essas dificuldades unida. Quando um dos membros enfrenta uma luta ou dificuldade, os outros membros da família estão prontos para oferecer seu apoio incondicional. O poder do encorajamento, das palavras de ânimo e das orações conjuntas não podem ser subestimados. Na família nunca estamos sozinhos nas batalhas da vida, amém? Então precisamos estar unidos. O problema da minha esposa é o meu problema, o problema do meu filho é o meu problema. Vamos para o joelho, vamos buscar a face do Senhor, mas não vamos abrir mão da nossa família. Amém, gente? Teu problema na tua família, ajoelhou, porque Deus vai resolver e tem a solução. Não busque ajuda de quem está mais machucado do que você, ou está mais vulnerável do que você. Campeões não buscam ajuda de perdedores. Ele busca ajuda de vencedores. Porque a derrota não é você perder uma luta. A derrota é você achar que você não é capaz. Mas a palavra de Deus diz: quando estou fraco é que estou. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não é somente o resultado que vai dizer se você é campeão ou se você é um derrotado. São as suas atitudes. Crente não tem atitude de derrota. Ainda que nós venhamos cair, a gente vai se ajoelhar e vai levantar, porque nosso Deus é poderoso. Família como um legado de valores. A gente precisa entender, né? A palavra de Deus diz assim, Mateus 12:34, diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E é tão bonito quando você ouve a parte B do versículo, mas a primeira parte diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente gosta de citar isso, a boca fala do que o coração está cheio. Não está nem sabendo qual é o contexto. As palavras magoam, matam as pessoas. A palavra ela tem muito poder. E o legado que a gente deixa para a nossa família é quem a gente é. Na verdade, o legado que a gente deixa para esse mundo é quem a gente é. Não é o que você faz, mas quem você é enquanto você faz.
Porque a gente às vezes é pegado munido de um ativismo religioso, e a gente tem que fazer tantas coisas na igreja, e a gente às vezes está fazendo coisas para Deus sem Deus, porque você está desamparando a sua família para ficar 24 horas dentro da igreja, você está pecando. O legado familiar é você estar presente na criação dos seus filhos. E Provérbios 22:6 vai dizer assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Alguns de nós não teve a chance de ser criado dentro da igreja, mas ainda assim o Senhor nos olhou com amor, achou graça na gente e nos resgatou. Mas a nossa missão agora como pais é estabelecer princípios dentro da vida dessa criança. E aí não é só o que eu falo, mas é o que eu faço. Aquilo não serve para o meio cristão. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não serve, isso não é paradigma para nós. O que a gente precisa entender é: faça como eu faço. Seja imitador de Cristo como eu sou, como o apóstolo Paulo falou. Você precisa ter firmeza e propósito no coração de procurar ser mais parecido com Cristo. Para isso você vai ter que deixar de ser orgulhoso, ser mais humilde, reconhecer os seus erros. Aí, para você ser o maior, aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. O padrão é diferente. O padrão do mundo é mediocridade. Quando você acha que está bom, você não precisa melhorar, você estagna no que está bom. Mas o padrão do céu é autoridade e poder. Você sempre pode se aperfeiçoar, você sempre pode se chegar mais a Deus, você sempre pode fazer algo diferente. Você pode ser o melhor de Deus para a vida das outras pessoas. E a família ela é responsável por transmitir valores e princípios que nos moldam ao longo da vida. O lugar onde aprendemos o respeito, a honestidade, a compaixão e a fé. Os ensinamentos dos pais e dos nossos avós são um tesouro espiritual que devemos valorizar e repassar às próximas gerações. Os hebreus faziam isso. Existe uma idade oportuna para a formação do caráter e desenvolvimento das crianças, desde pequenininho. Aos 7 anos, a personalidade do seu filho já está formada e seus princípios e valores já devem estar bem estabelecidos no coração deles. O que você está semeando no coração do seu filho? Você deixa ele ficar à vontade com o celular e você não dá tempo para ele? Tempo de qualidade? O parar tudo e olhar nos olhos? Ele precisa disso. Ele precisa se sentir valorizado. A partir dessa idade, 7 anos, é a fase do treinamento, onde o cérebro ainda está em desenvolvimento. E por isso a criança vê e ouve constantemente, o que ela vê e ouve constantemente se torna uma verdade absoluta para ela. O que você está deixando entrar na tua televisão? No celular? Por isso, até os 12 anos, precisamos protegê-los daquilo que o mundo ensina. Existem alguns desenhos que não são próprios para os nossos filhos. Então, amados, a sua família é um presente divino. Repete comigo: a minha família é um presente divino. E eu preciso amar e preciso cuidar dela. Amém? Família é um lugar onde sempre podemos voltar em tempos de alegria ou tristeza, onde encontramos amor e aceitação incondicional. Não importa quão longe possamos estar geograficamente, o laço familiar é eterno e sempre haverá um espaço para nós no coração dos nossos entes queridos. Vamos, portanto, valorizar e cultivar nossas famílias, buscando sempre a harmonia, buscando sempre o perdão e o amor mútuo. Que Deus nos conceda sabedoria e graça para sermos famílias que honram o seu nome e que se tornam verdadeiros refúgios de amor e esperança em um mundo que tanto necessita desses valores. Se coloque de pé. Precisamos encerrar, mas que você possa entender o valor que a sua família tem. Que você possa entender que os seus filhos são herança do Senhor. Palavras têm poder. Que as suas palavras sejam de gratidão. Tantas pessoas querem ter filhos e não podem ter. E tantas pessoas têm filhos e espraguejam os seus filhos, maldizem os teus filhos, rejeitam os teus filhos. Mas ainda que teu pai ou tua mãe te abandonou, Deus nunca vai te abandonar, porque Deus é o Deus da família. Deus é o Deus de amor.
Deus é o Deus do casamento. Eu agradeço a Deus por ter tantas famílias aqui reunidas. Ter uma igreja linda aqui, uma igreja amável. Conforme eu disse e volto a dizer, quando os pastores, a liderança não me convidam, eu me convido, sabe por quê? A presença de Deus é tão poderosa aqui. Há uma transparência tão grande aqui. E eu louvo a Deus por cada família. A melhor coisa que eu fiz, e a principal coisa que eu fiz, quando eu pedi a Deus uma família, a resposta veio na semana seguinte. Conjecturando eu não vou largar o meu Deus, mas se você se render a Ele vai ser o nosso Deus. Dá glória a Deus aí. Eu não vou abandonar o meu Deus, mas se você se render ao meu Deus, Ele se tornará o nosso Deus. Ele é o Deus da família. Saiu fresquinho aqui. Então não abandone Deus por ninguém. Se você é uma moça, se você é um moço solteiro e procura alguém, queridos, não abandone o seu Deus por ninguém. Porque se a pessoa te ama, ela vai fazer a melhor escolha dessa noite que você pode fazer, é entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui, o meu tempo já se findou, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Toda a igreja fecha os olhos.